Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Como fica o cérebro de uma pessoa que contraiu Covid? Na coluna de hoje, a professora Maiana Zates fala sobre um estudo do Reino Unido que fez essa investigação. Uma pesquisa publicada no início de março na revista Nature sugere que quem teve Covid, mesmo formas leves, pode ter uma atrofia cerebral. Eu não preciso dizer da preocupação de todos que tiveram Covid quando leram essa notícia. O que nós podemos concluir dessa pesquisa? E como é que foi feita a pesquisa publicada na revista Nature? Ela incluiu 785 participantes que fazem parte do projeto do Biobanco do Reino Unido, o UK Biobank, e que foram submetidos à ressonância cerebral no período de 1 a 12 meses após a infecção. Dentre eles, 401 tiveram Covid e 384 não. E todos eles tinham imagem de ressonância antes da Covid. De acordo com o estudo, foram observadas diferenças de imagens, uma redução da massa cinzenta entre as pessoas que foram infectadas em comparação com aquelas que não foram. E trata-se de um achado interessante, porque sabemos que o vírus altera a capacidade para sentir odores, e realmente algumas regiões associadas ao olfato eram menores nas pessoas que tiveram Covid. Além disso, observou-se também uma maior perda da região responsável pela capacidade cognitiva nas pessoas infectadas. Mas o que isso significa na prática? E nesse sentido, achei muito interessante um artigo escrito por Laura Sanders, uma jornalista especialista em neurociência, a respeito do artigo publicado na Nature. A grande pergunta é: a capacidade intelectual será ou não afetada? Essa é, sem dúvida, a grande preocupação. Na realidade, o nosso cérebro está em constante modificação. Ele é dinâmico. Aprendizado, sono, meditação são atividades que alteram o nosso cérebro. O crescimento e o envelhecimento alteram o nosso cérebro. Durante a primeira infância, temos conexões nervosas que desaparecem com a idade, mas elas ficam mais refinadas. E durante a adolescência, algumas partes do cérebro adquirem maior volume que teremos na vida, e com o envelhecimento há uma redução. Mas a boa notícia é que menor volume não significa que é pior, e maior volume que é melhor. Uma pesquisa realizada por Emily Jacobs, da Universidade da Califórnia, mostrou que mudanças em áreas do cérebro que crescem e encolhem podem ocorrer diariamente, por exemplo, durante o ciclo menstrual ou a menopausa. A gravidez e as mudanças hormonais também podem alterar o cérebro e reduzir a matéria cinzenta. E será que isso não significa uma maturação, um refinamento para aprender a lidar com o bebê? E também estudos preliminares indicam que o cérebro dos homens também sofre mudanças diárias. E o que nós podemos então questionar sobre o papel da Covid-19 no cérebro? Será que essas alterações vão ser duradouras e tornar as pessoas mais vulneráveis a doenças cerebrais no futuro? Será que a capacidade cognitiva e a memória serão afetadas de modo irreversível? O que sabemos é que o cérebro tem capacidade de se reorganizar, mesmo em pessoas mais idosas, e, portanto, o mais provável é que essas diferenças observadas nesse estudo não sejam duradouras. Outras pesquisas mostraram que a perda olfatória também é responsável por alterações cerebrais semelhantes às encontradas nesse estudo. Mas a boa notícia é que já sabemos que o olfato é recuperado totalmente com o tempo. Isso sugere que é muito possível que as outras alterações também desapareçam com o tempo. Para termos essas respostas, será muito importante repetir esse estudo dentro de alguns anos. A verdade é que, por enquanto, não sabemos se as mudanças observadas são reversíveis ou sem consequências. Portanto, vamos ser otimistas e não nos preocupar de antemão com algo que pode ser resolvido espontaneamente com o tempo. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor,
Quais os possíveis efeitos econômicos do conflito entre Rússia e Ucrânia? Essa questão da Ucrânia e da Rússia é um dos eventos com maior potencial de efeitos econômicos das últimas décadas, né? Podendo ter efeitos até mais significativos que da pandemia. Potencialmente. Porque depende muito do desenrolar, né? Quando a gente pega economias importantes, as economias mais importantes do mundo envolvidas nesse contexto e que podem se envolver de uma forma mais intensa, os efeitos acabam, né, sendo imprevisíveis. Então, esse é o grande medo que se tem hoje, né? Até que ponto essa guerra entre Ucrânia e Rússia vai acabar envolvendo outros países de forma mais direta. Se a gente for pensar, né, países europeus, União Europeia envolvida praticamente ali na mesma região, né, com impactos em termos de incerteza econômica já nesse primeiro momento. Estados Unidos também é envolvido, sendo uma das grandes nações ali que acabam ditando como o desenrolar dessa questão. China ali como uma potencial parceira da União Soviética. Então, a expectativa, né, é que, em termos de envolvimento direto, seja bastante limitado. Mas só a incerteza que causa, em termos mundiais, acaba já afetando o investimento, né, o humor de vários agentes econômicos que são importantes, né, que fazem investimento, e isso já traz efeitos sobre a economia de vários países, né? Fora sanções econômicas, a redução nas transações da Rússia com o resto do mundo, isso acaba tendo impacto. A Rússia é um importante fornecedor de matéria-prima, sobretudo na parte de energia, para a União Europeia, por exemplo, né? Isso acaba tendo efeito sobre esse tipo de matéria-prima. A redução das relações comerciais acaba gerando aumento de custos ali na Europa e nos outros países envolvidos diretamente. E esse aumento de incerteza, certamente, esses elementos fazem com que acabe, né, reduzindo o potencial de crescimento nas economias mundiais, principalmente naquelas que estão mais próximas ali da região. E a economia brasileira, como fica? Se a gente for pensar no Brasil, existe, claro, impacto em relação à incerteza, a gente não sabe qual vai ser o desenrolar, né? São muitas variáveis, muitos países envolvidos, é uma situação extremamente complexa, né, que envolve as principais nações do mundo e com potenciais muito elevados, né, em termos econômicos, dependendo do envolvimento dos países de forma direta nesse conflito. Então o que a gente percebe já é uma estratégia que vem ganhando espaço, essa estratégia da Rússia de espalhar fake news, de tentar confundir em relação às estratégias, ao movimento, ao que se vai fazer, falar uma coisa e fazer outra. Isso tem se disseminado muito, não só na Rússia, mas é um dos principais países com esse tipo de estratégia, de causar desinformação e tentar levar vantagem em relação a isso, o que já gera uma instabilidade no mundo. E agora, um conflito bélico de forma direta vai, num primeiro momento, já que a gente viu na Bolsa, né, de valor, inclusive no Brasil, a queda da Bolsa de Valores, que é um reflexo desse mundo que ficou mais incerto. E nenhum investidor gosta de incerteza, né? Incerteza prejudica, reduz o investimento. Então, a gente já percebe uma redução de investimento, inclusive no Brasil, que é um país que está longe desse conflito. Que o potencial de ser afetado diretamente ainda é pequeno, mas que afeta via, né, a partir de um momento que as principais economias são afetadas, economias europeias importantes, inclusive a Rússia, parceiro comercial do Brasil, isso acaba afetando o comércio entre países e também as nossas exportações, né? Então tem a questão das exportações, mas tem a questão da incerteza, que é uma incerteza mundial, né? De repente aumentou a incerteza no mundo e isso faz com que fique mais arriscado investir, inclusive no Brasil, né? Então a tendência é muito negativa, né? Talvez afete pouco o país, o Brasil, mas vai depender, ou não afete praticamente nada, mas vai depender muito do andar, né? Do desenrolar dessas relações, do envolvimento dos países e como, né, que isso vai se desenrolando ao longo do tempo. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo.
Putin e o seu projeto expansionista de anexar o leste europeu são mesmo um projeto de esquerda? Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. As declarações do chanceler russo Sergei Lavrov ontem na Turquia seriam uma lição de cinismo se não fosse pelo primarismo, mentiras desmentidas por imagens factuais e a truculência com jornalistas incômodos. Lembrou muito um líder sul-americano em seu cercadinho. Abre aspas, Lavrov. A Rússia é contra quaisquer atividades militares. O tio Sam ou qualquer outro tio é que usam armas proibidas. A gente jamais... Fecha aspas. E diante de uma pergunta do Wall Street Journal sobre a linha vermelha que a Rússia permitiria traçar para a ajuda militar do Ocidente, isto é, se eles querem também anexar os países bálticos e a Moldávia, Lavrov fez-se de vítima. Quanto ao bombardeio de uma maternidade ucraniana no dia anterior, apenas desmentiu. A gente sabe que a Rússia sempre cumpre a palavra, não é? Por exemplo, como quando garantiu há 3 semanas que nunca invadiria a Ucrânia. Só a novilíngua e o duplo pensar de George Orwell explicam tal grau de falsificações. Mas quem conhece Lavrov já sabia. Durante o genocídio sírio, cada vez que ele participava de conversações de paz com o americano Kerry, os russos jogavam o triplo de bombas sobre os civis sírios. Na época e agora, a Rússia de Putin é fiel a si mesma. Promete corredores humanitários para melhor bombardeá-los. Usa armas proibidas pelas convenções internacionais, como bombas de fragmentação. Ataca hospitais e áreas residenciais. Tudo igual, a única diferença é que uma distraçãozinha das tropas russas em centrais nucleares como Zaporizhia ou Chernobyl na Ucrânia pode gerar um estrago maior. O assombroso, porém, é que parcelas e partidos da auto-intitulada esquerda mundial se encantam com o discurso de Putin. O mundo mudou e a auto-intitulada esquerda percebeu, discorrendo eloquentemente sobre a ascensão da Eurásia. Só esqueceram de atualizar o velho mantra. É tudo culpa do imperialismo americano e foram os Estados Unidos que começaram a guerra. Em geral, a culpa é mesmo dos imperialistas do Oeste. Vietnã, Iraque, Afeganistão, a rasteira dada nos acordos nucleares com o Irã. Mas, no caso, foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. A mesma que deu vitória ao ditador Bashar al-Assad no genocídio sírio, com o auxílio de seus bombardeios em 2015 e 2016. A mesma amnésia russófila prevalece quanto ao massacre de Grozny na Chechênia, o hábito de eliminar e envenenar jornalistas e opositores, ou o assassinato de civis na Ossécia, perigosos 334 separatistas, metade deles crianças. Ou ainda a promulgação de uma lei em 2017 que descriminaliza a violência doméstica. Como explicar esta fidelidade afetuosa a Putin? A esquerda provém de uma tradição humanista que valoriza a vida, a solidariedade, a luta contra a exploração de pobres e oprimidos, o anticapitalismo e antiimperialismo.
O cruel, plutocrata e expansionista Putin e a sua política são o oposto simétrico desses valores. Confuso, não? Professora Marília Fiorillo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, na última coluna nós comentamos sobre episódios de racismo na cobertura da guerra da Ucrânia, mas outros vieses também podem ser destacados, não? Sim, há diversas facetas da cobertura da mídia ocidental que têm me chamado a atenção. Uma delas é o espaço e a maneira como se trata esse conflito em comparação com outros que também são importantes, como, por exemplo, o do Iêmen, um país que tem sido destroçado por uma guerra civil terrível desde os anos 1990, e um país onde os Estados Unidos fazem um papel que não é nada elogiável. Desde 2015, os Estados Unidos apoiam a coalizão liderada pela Arábia Saudita no combate aos rebeldes Houthi lá no Iêmen, com apoio logístico, com fornecimento de combustível para os aviões sauditas, com inteligência e principalmente com a venda de muitas armas que geram negócios bastante grandes para as empresas americanas produtoras de armas. Esse é um conflito que raramente a gente vê noticiado no Brasil, por exemplo. E mesmo na mídia americana, é muito raro você ter notícias sobre a questão do Iêmen. Claro, sempre se pode dizer que a questão do Iêmen não coloca em risco a estabilidade do mundo, como potencialmente coloca em risco o conflito atual por envolver uma superpotência nuclear, que é a Rússia, e por envolver nas proximidades diversos países da Europa. E quanto à cobertura dos motivos da guerra? Há uma quase unanimidade sobre a causa da guerra. A causa da guerra é um homem louco, que não se sabe bem porquê, resolveu agredir uma nação indefesa, muito menos armada, e que está sendo destruída. Isso, objetivamente, pode parecer verdadeiro, mas, e talvez até seja verdadeiro. Eu não sei se o Putin é louco ou não é, mas ele é retratado como tal. Mas há muitas pessoas, inclusive pessoas do Ocidente, que acreditam que o que ele tem feito é produto de provocações que podem colocar em risco a segurança do seu país. Por exemplo, a edição desta semana da revista Economist tem um artigo de um professor da Universidade de Chicago, professor de ciência política, chamado John Mearsheimer, e ele assina um artigo dizendo que a expansão irresponsável da OTAN provocou a Rússia e que, de fato, há motivos para o Putin se sentir ameaçado. Eu não sei, eu não sou especialista nesse assunto, não sou especialista em Ucrânia, nem mesmo em Rússia, eu não sei até que ponto há razão dessa suspeita que se atribui às intenções da OTAN. Mas o que me chama a atenção é que esses pontos rarissimamente são colocados na cobertura do conflito atual pela maior parte dos jornalistas ou dos jornais, dos veículos informativos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e do Brasil. Não acho, inclusive, que devesse haver meio a meio espaço, mas que deveria haver um pouco mais de reflexão sobre o que pode ter provocado a Rússia ou o Putin a agirem como estão agindo. Isso eu acho que seria importante para que a sociedade pudesse compreender melhor a complexidade do assunto lá na Ucrânia. Então, esses dois pontos me chamam muito a atenção, além, é claro, da questão de que nós já tratamos em um espaço anterior, de que a maneira como as pessoas na Ucrânia
que estão sofrendo uma crise humanitária terrível e merecem toda a solidariedade, são tratadas em comparação com as pessoas que sofreram crises humanitárias similares no Iraque, nos próprios Balcãs, e em diversos, no Iêmen e em diversos outros países do mundo. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, a guerra na Ucrânia está quase completando um mês e a catástrofe naquele país parece não ter fim, não é verdade? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? A catástrofe humanitária se agrava na Ucrânia. A invasão russa prossegue gerando um impacto terrível sobre a população ucraniana e também sobre os russos que são afetados pela guerra. Na Ucrânia, já deixaram suas casas, segundo o levantamento do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, uma agência da ONU, 10 milhões de pessoas. 3 milhões e meio que são refugiados que já se encontram em outros países e 6 milhões e meio de deslocados internos, ou seja, pessoas que deixaram suas casas para se deslocarem dentro do próprio território ucraniano. Esses 10 milhões de ucranianos correspondem a 25% da população do país. É como se no Brasil, em menos de um mês, por causa de um conflito, 60 milhões de pessoas tivessem que deixar as suas casas indo para o exterior ou para outros locais do próprio país. O número de mortos e feridos também vai aumentando, e este levantamento é feito por uma outra agência da ONU, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Oficialmente, já se contabilizam mais de 1.000 mortos e mais de 1.500 feridos. Entre esses mortos e feridos, 200 crianças aproximadamente. Mas a própria agência da ONU crê que o número de mortos e feridos seja muito maior, dada a dificuldade de fazer a contabilização em um quadro de um conflito de extrema violência. Além desses civis mortos, devem ser considerados os combatentes que já morreram ou estão feridos. O número de combatentes mortos, segundo algumas avaliações, já ultrapassaria a casa dos 10 mil. Fora, obviamente, a guerra, professor, qual é o grande risco que se corre nesse momento com esse conflito? O risco diante dessa catástrofe humanitária é a normalização da guerra, e aqui uso a palavra normalização entre aspas, com a catástrofe sendo relegada ao esquecimento, assim como ocorreu com a guerra na Síria. Os eventos, por mais dramáticos que sejam, deixam de ter importância diante de outros fatos que vão surgindo para prender a atenção das pessoas. No Brasil, a crise econômica e as eleições tendem a chamar a atenção das pessoas. Dentro da própria política internacional, há também o risco de que a catástrofe humanitária seja relegada a um segundo plano. Rússia, China e Arábia Saudita, por exemplo, não querem que o tema da guerra seja discutido na reunião do Grupo dos 20, os 20 principais países em termos econômicos do mundo, que se realizará no final do ano na Indonésia. Alegam que o G20 se destina à discussão de assuntos econômicos e não de conflitos armados ou assuntos de segurança. O que ocorre, na verdade, é que Rússia, China e Arábia Saudita não são países emergentes, são violadores contumazes de direitos humanos e, por isso, não querem discutir a guerra, confrontando, assim, a posição da União Europeia e dos Estados Unidos. Na verdade, é preciso manter a atenção para o assunto e combater esse crime perpetrado pelo governo russo.
O que está em questão na Ucrânia são os direitos humanos. É a cidadania no mundo globalizado e toda forma de protesto é válida. Este foi o professor Pedro Dallari que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? A guerra da Ucrânia continua desafiando a nossa capacidade de interpretação, de acesso à informação e de análise. Rapidamente, o conflito se transformou também numa guerra de comunicação, uma guerra memética e cibernética. Memes, vídeos curtos. O New York Times chegou a dizer que se trata de uma guerra sem precedentes nas redes sociais, e a revista New Yorker já chama essa da primeira guerra pelo TikTok. A presença das mídias sociais na propaganda e mesmo o posicionamento de comentaristas, articulistas, jornais, editoriais, tudo isso faz parte de um fronte que se torna decisivo na guerra contemporânea. É o fronte onde se disputam as mentes e os corações. Vale lembrar que essa conexão entre os setores de tecnologia, energia e a área de cultura e comunicação não é nova. A própria origem do rádio está muito intimamente associada à guerra. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o rádio, o próprio monopólio sobre tecnologias de transmissão sem fio, foi uma decisão do próprio governo americano. Curiosamente, já naquela época, a gente ouve alguns nomes de empresas que estão por aí transformadas depois de fusões, aquisições, mudanças de controle acionário, mas são empresas que estão por aí até hoje, que desde aquela época, mesmo atuando na área de energia ou de eletricidade, tinham relações muito próximas com o universo da cultura e da comunicação. A história do rádio é exemplar. E uma empresa americana, que é uma marca bastante conhecida, Westinghouse, estava presente já naquelas origens do rádio e está presente também na história da cultura contemporânea, das telecomunicações e da energia nuclear. A Westinghouse, uma empresa que está na história das telecomunicações, da energia e da própria cultura de transmissão de informação nos Estados Unidos, anda muito junto esse setor de infraestrutura de energia, telecomunicações, energia elétrica, rádio, tudo isso sempre foi parte de uma mesma configuração econômica e cultural, eu diria até que de uma mesma economia. Então não é de estranhar que nesse conflito que surge agora na Ucrânia apareça novamente a Westinghouse. Isso não está muito claro no noticiário, mas a gente pesquisando um pouquinho, a gente vai descobrir que desde 2012, pelo menos, há uma ofensiva diplomática e econômica dos Estados Unidos para se apropriar de negócios na área de energia nuclear na Ucrânia, inclusive com fornecimento de insumos de tecnologia nuclear para reatores construídos pelos russos ainda na época do Império Soviético. A Westinghouse, inclusive com a ajuda da então ministra de Relações Exteriores dos Estados Unidos, Hillary Clinton, fez lobbies importantíssimos no leste europeu. Então fala-se muito de OTAN, disputa entre Ocidente e Oriente, mas tem uma questão fundamental, que é o controle sobre fontes de energia, diversificação da energia, o uso de gás e petróleo, mas também de energia nuclear. Professor, o que estaria faltando com relação a essa questão? Faltando um pouco mais de discussão sobre a disputa que existe hoje em torno do controle das fontes de energia para o futuro crescimento econômico. No caso específico do leste europeu e da Ucrânia, há uma disputa pelo mercado de usinas nucleares que está, por enquanto, fora do radar. Parece que a imprensa, a mídia, os ideólogos preferem sonhar com uma disputa ideológica, política, transcendental e filosófica entre sistemas de vida, quando na prática o que acontece é uma guerra por recursos bem materiais como água, território e energia nuclear para gerar o crescimento futuro. A gente volta daqui a 2 semanas comentando as tendências em economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.